Olá, o que é Deus? Ser ou sentido? Essa é a temática do problema de Deus que será abordado por um dos grupos de discussão do 2º Congresso da AMPTECRE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Até o dia 27 deste mês de agosto, os 14 programas de pós-graduação de Teologia e Ciências da Religião do país, pesquisadores e interessados pelo assunto estarão reunidos na PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, discutindo a temática, fenomenologia e hermenêutica do religioso. Esse tema dá continuidade às discussões dos últimos anos sobre a epistemologia própria da teologia e das ciências da religião, temáticas que já vêm sendo trabalhadas em outros fóruns e também no primeiro congresso da AMPTEC, que aconteceu o ano passado na PUC de São Paulo. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, hoje com o teólogo jesuíta Johann Köniz. Padre Köniz, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você pode participar também do Religare, encaminhando a sua mensagem para a nossa página na internet. Nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Você pode também interagir com o Religare pelo canal de voz. Nosso número é 31 3209 0122. Quem participar pelo canal de voz vai concorrer esta semana ao livro do Padre Köniz, Ser Cristão, Fé e Prática, publicado pela editora Vozes. O sorteado deverá se dirigir a uma das lojas da editora Vozes para recolher o livro sorteado. Serão 3 sorteados no programa dessa semana. A editora Vozes liberou 3 exemplares do livro do Padre Köniz. Muito generosa a editora, a oferta da editora em ceder o seu material. Bem, Padre Köniz, você é um dos coordenadores do GT Deus, Ser ou Sentido, que nesta semana, no congresso da AMPTEC, vai acontecer na PUC Minas. Qual foi a intuição original para a proposição deste grupo de discussão, um grupo de trabalho lá no congresso? Eu vejo que muitas pessoas têm uma imagem de Deus como se fosse uma coisa, uma substância em si, quase um bloco. No catecismo dizemos que é uma pessoa, então a gente imagina uma pessoa com barba branca, não sei mais que. E é em reação contra este conceito, eu diria, coisificado de Deus, que eu ando insistindo muito, e também neste grupo de trabalho nós queremos insistir, na ideia que Deus é um sentido para mim. Como todo o ser, conforme a filosofia do século XX, do filósofo Heidegger e outros, é sempre um ser em relação com a pessoa. Então Deus não é uma coisa em si. Ele pode ser, mas isso não me interessa. Mas o que me interessa é o que é Deus para mim. Qual é o sentido que Ele dá à minha vida? Qual é a significação de Deus em nossa vida? Por isso, ser ou sentido. Vocês receberam vários trabalhos de pesquisadores de todo o país. Qual é a característica comum aos trabalhos que foram apresentados e encaminhados a vocês? Bom, a característica comum é exatamente essa abordagem do sentido em suas diversas expressões, especialmente em relação a Deus, o que deve muito à fenomenologia, à filosofia que dominou a segunda metade do século XX, em que a gente procura compreender a realidade como ela se apresenta à pessoa. E esta mesma atitude de compreender a presença de Deus em nossa vida é que inspira a maioria desses textos que foram enviados. Um tema muito comum na filosofia, na teologia, é atribuir a Deus o predicado ser. Você quer propor Deus não é uma coisa, Deus é um sentido.
Mas nesse particular, o que é que significa, ou o que é que significou, não é? Se é que podemos referir em passado, né? Essa atribuição do predicado ser a Deus? Eu penso que foi uma atribuição tanto ambígua, porque o próprio Santo Tomás de Aquino diz que não se pode aplicar o ser a Deus como ele é aplicado a outras realidades. Então, o ser de Deus é um ser à parte. Mas, por outro lado, é um ser que me interessa. Então, esta relação com o ser muito especial de Deus, que alguns chamam o ser supremo, mas que de toda maneira não se pode dizer da mesma maneira como se diz que eu sou, você é, esta mesa é, etc. O ser de Deus é um ser totalmente diferente. Em que consiste a diferença do ser de Deus? Alguns dizem que o ser de Deus seria um ser que funda, que faz ser as outras coisas. Eu não vou contradizer isso, porque isso é uma maneira muito clássica de falar sobre Deus. Mas com isso ainda não se diz nada sobre a nossa relação com o ser de Deus. É isso que nós queremos enfocar hoje em dia. Não basta dizer que Deus fundamenta tudo aquilo que existe. A pergunta é: que sentido é que isso dá para a minha existência? Antes de tentar trabalhar essa pergunta, reservei o segundo bloco mais para a gente aprofundar essa questão, mas ainda retomando Tomás de Aquino, aquela expressão, Deus é ente entre outros entes. Como explicitar isso? Bom, Santo Tomás diz exatamente que a gente não pode chamar Deus um ente entre os outros entes. Isso, né? Essa posição. Porque a gente pode aprofundar disso? Ele distingue, numa linguagem tradicional escolástica, Deus como criador e os outros entes como criaturas. É o que eu disse antes, Deus seria aquele que faz ser, dá o ser, e nós e todas as coisas que existem recebem este ser. Não tem o ser de si mesmo. Deus teria o ser de si mesmo nesta maneira de falar. Ele pura e simplesmente é. Nós somos porque alguém nos fez. Sei. Ainda há pouco você citava o filósofo Heidegger. Que limitação estaria na percepção em Heidegger sobre Deus? Eu acho que Heidegger não fez uma reflexão explícita sobre o ser de Deus. No fim da sua vida, ele disse que ele teria vontade de fazer isso, mas de toda maneira chegou tarde. Mas quando ele fala do ser, ele fala exatamente do ser como sentido, o ser que acontece, que não é um bloco fechado em si, mas um evento, algo que continuamente acontece e acontece para mim. E por isso, o ser inclui um sentido para mim. Para Heidegger, o sentido faz parte do ser. O tempo faz parte do ser. É muito interessante que Heidegger começou a pensar assim no mesmo tempo em que Einstein incluiu o tempo como a quarta dimensão da realidade física. Heidegger incluiu o tempo como uma dimensão do ser. Sim. Outra perspectiva que eu vejo abordada na sua reflexão é a análise daqueles que propõem Deus como puro sujeito. Esta análise é muito importante porque ela transpõe para o modo fenomenológico de pensar, em termos de sentido, aquilo que a antiga escolástica expressava em termos de criação, né? Deus não é um ser criado, diziam os escolásticos, mas o Criador, aquele que faz ser. A mesma coisa a gente pode dizer numa abordagem fenomenológica, numa abordagem quase que de diálogo. Deus é aquele que não podemos classificar como um objeto sobre o qual nos falamos,
mas ele é o sujeito, o puro sujeito que sempre está falando para nós. E nós não podemos dizer Deus é isso ou aquilo, mas Deus nos fala, pura e simplesmente. Então, esta intuição de que Deus é puro sujeito foi formulado por diversos pensadores no século XX, e eu acho que foi sobretudo Karl Barth que fez de Deus uma palavra viva que fala para mim. Nós estamos sempre sob a palavra de Deus. E ainda contemporaneamente, né? Levinas, né? Levinas, Jüngel e outros, se tornou quase um lugar comum dizer que Deus é puro sujeito. Com isso, a gente ainda não sabe muito bem o que isso significa, mas de toda maneira a gente sabe que não podemos objetivar Deus. Deus nunca é um objeto sobre o qual nós falamos. E a teologia também não pode ser um falar sobre Deus, mas sim um levar à fala aquilo que Deus nos diz. Okay. No Religário de hoje, estamos conversando com o teólogo jesuíta Johann Konings sobre o tema Deus, ser ou sentido. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Até logo. Deus, ser ou sentido? Este é o tema do Religário de hoje. Aqui no estúdio estamos com o teólogo jesuíta Johann Konings, que trabalha com a temática do problema de Deus no 2º Congresso da AMPTECRE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Você pode participar do Religário através da nossa página www.pucminas.br/ppgcr ou também ligar para o nosso canal interativo. E o nosso número é 31 3209 0122. E aquelas pessoas que ligarem para o Religário nesta semana vão concorrer, 3 pessoas serão sorteadas e o ganhador vai concorrer ao livro do Konings, Ser, Cristão, Fé e Prática, pela editora Vozes. O sorteado será contactado pela produção e receberá o endereço da livraria Vozes mais próxima para recolher o seu presente. Padre Konings, no primeiro bloco nós fizemos como que um percurso filosófico, teológico, sobre como que a problemática de Deus vem sendo abordada. No final, ainda lembrei de Levinas, você falava de um lugar comum, né? Essa posição, que novos desafios abre para a teologia? É um pouco daquilo que você falava no final do primeiro bloco. Quando a gente fica muito preso ao conceito do ser em si e não vê esse sentido que Deus é para mim, e esta palavra que ela é continuamente para mim, no fundo, Deus se torna pouco interessante e tanto faz que ele esteja ou não esteja no mundo. É um pouquinho o que se vê no agnosticismo moderno. Ora, quando a gente aborda esta manifestação de Deus como uma palavra, como um acontecimento, como algo que acontece em minha vida, a gente não pode escapar dele. E o filósofo Levinas é interessante nesse sentido, porque ele até prescinde da ideia do ser de Deus. Ele diz, deixa esta ideia do ser de Deus para lá, Deus nos fala no apelo ético que nós temos diante da outra pessoa. O rosto do outro é um lugar onde Deus deixou o seu traço. Deus passou pelo outro e seu apelo continua
nos atingindo, nos tocando. Então, Deus não é mais pensado como um ser, mas como o apelo ético sobre o qual nós não temos nenhum poder, por isso ele é sempre outro, e por isso também ele é sempre uma voz que nos fala. Sim. A temática do ateísmo, ela não é muito forte entre nós, no Brasil, mas a Europa, os Estados Unidos, tem produzido muita coisa sobre a questão do ateísmo. Né? Como desse lugar responder para essa onda, né, de reflexão sobre o ateísmo, até um ateísmo militante, né? Como então fazer, como proceder? Eu estranhei um pouquinho a veemência desta militância ateísta na Europa, mas quando fui tomar conhecimento de alguns textos, sobretudo de Onfray, um pouquinho de Dawkins também, eu tive a impressão que se trata de um debate requentado, que se trata de coisas que já foram ditas 150, 200 anos atrás. Talvez essa reação se explica por causa de uma certa revivência do religioso que está acontecendo no mundo inteiro. A linguagem, as imagens religiosas entraram na pós-modernidade, não mais na sua forma tradicional das religiões e das igrejas estabelecidas, mas quase como produtos de consumo. E posso imaginar que, diante disso, então, ateus, vamos dizer, de tradição, reagiram com uma certa veemência, mas eu acho muito exagerado. Sim. Ainda nessa perspectiva, a questão da existência ou não existência de Deus, esse debate está superado? Desculpe? Sobre a discussão sobre existência ou inexistência de Deus. Ainda nessa discussão, dessa proposta, desse debate requentado do ateísmo. Eu vou lhe contar uma história que me aconteceu quando eu era ainda seminarista. O meu diretor espiritual era um grande matemático, padre, filósofo, muito crítico. E como seminarista eu tinha naturalmente os meus problemas de fé. Eu disse que eu tinha um problema de fé. Ele perguntou, então, o que é este problema de fé? Digo, a existência de Deus. Deus existe? Ele deu uma risada e respondeu, é só isso? Quer dizer, falar pura e simplesmente se Deus existe ou não existe, não tem muito sentido. Você pode dizer sim, você pode dizer não, isso não vai mudar nada. A questão é o que Deus significa para mim como o absoluto da minha vida, como uma finalidade para a qual eu dirijo a minha vida sem nunca a atingir, mas que dá um sentido a tudo que faço, assim como uma curva matemática se aproxima da linha assintótica, né? Sempre na direção do infinito, de um sentido último. Aí que está a importância de Deus. Então, não numa perspectiva substancialista. Não numa perspectiva substancialista. O que é este sentido? O que ele revela? Aí vem as respostas, entre as quais uma das minhas respostas, ou das respostas que prefiro, é, por exemplo, a resposta do filósofo Levinas, que Deus é o sentido ético da minha vida que eu encontro em cada pessoa, no outro que sempre está diante de mim e do qual eu não posso me esquivar. Sim. Você fala também de pensar Deus como evento. Sim. Esse é um exemplo. Quando Deus é um apelo ético que vem a mim através da outra pessoa, isso é um evento na minha vida. Então, essa categoria de evento se torna muito importante, sobretudo na tradição cristã, porque a tradição cristã gira em torno do evento central, que é Jesus Cristo, que é chamado a palavra de Deus, o falar de Deus para mim, o acontecer desta
deste falar de Deus para mim, de Deus que me dirige a palavra, conforme o Evangelho de João. Esta palavra é eu te amo, é uma palavra de amor. Então, isso dá uma imagem totalmente diferente de Deus do que um bloco substancial, não sei lá onde, né? Sim. E esse sentido ético, ele, também deve contar, de um outro lado, com a vulnerabilidade humana. Como associar, né, de um lado, um ser frágil, vulnerável, e de outro lado, um sentido ético? A tal ponto que o filósofo Levinas diz que este apelo ético me fere. Ele usa a palavra ferir. Nós temos que ser vulneráveis. A vulnerabilidade é a nossa condição existencial. Se nós não fôssemos invulneráveis, nós seríamos suficientes em nós mesmos, exatamente como aquele Deus que muitas vezes se imaginou, como algum filósofo disse, eu sou um Deus no mais profundo do meu pensar. Isso não tem sentido nenhum. Eu sou atingido pelos outros. É exatamente por isso que eu crio relação, que a minha vida se abre para os outros e a vida dos outros se abre para mim. Falando do ponto de vista religioso, na sua avaliação, como é que igrejas, teologias, religiões se posicionam frente a essa concepção de Deus? Um pouco de análise de conjuntura frente a essa perspectiva, né, que compreende Deus como sentido. Eu tenho a impressão que a linguagem dominante, pelo menos na Igreja Católica, e eu acho que também muitas igrejas protestantes, continua sendo a linguagem de um Deus substância, que está aí, que está em todos os lugares, mas que é bastante suficiente em si mesmo. Porém, na tradição cristã, temos o conceito da graça. Eu acho que exatamente esse conceito da graça que fura, por assim dizer, este sistema do Deus fechado em si. Graça, gratuidade, aquilo que Deus nos faz não é necessário, não é uma coisa que nós podemos deduzir da sua definição, mas é uma coisa que acontece gratuitamente, a gente não sabe porquê. E esta é a nova maneira de falar. Por isso também o falar sobre Deus está se transformando aos poucos naquilo que se chama um discurso narrativo. A gente conta Deus em vez de definir Deus. Isto é muito mais importante. Cones, agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui conosco no Religare. Agradeço também ao telespectador que nos acompanhou na conversa de hoje. Você pode deixar sua pergunta, sua mensagem sobre a entrevista, consultando o blog do programa Religare, que fica na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. E pelo canal interativo, o número é o 31, código de Belo Horizonte, 3209-0122. Você também pode deixar a sua mensagem, registrar a sua participação, deixar alguma sugestão e ainda concorrer a um dos 3 livros que a editora Vozes liberou, o livro do Padre Cones, Ser Cristão, Fé e Prática. Basta ligar e o sorteado será contactado pela produção e também vai informar em que livraria Vozes você pode buscar o seu presente. Nós ficamos por aqui, um abraço cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.